Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Nós estamos aqui com mais um episódio especial. Tenho certeza que vamos trazer bastante conteúdo aí para todos vocês que nos assistem, acompanham os nossos vídeos. Estamos aqui com a participação do presbítero Estevão, pastor César, que é o nosso convidado de hoje também. Eu vou estar passando aqui para eles estar se apresentando, presbítero Estevão, e seguido o pastor César. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Aqui é o presbítero Estevão. Estamos aqui hoje para nós falar sobre a palavra de Deus, falar sobre as escrituras. Estamos aqui presente hoje com uma pessoa muito especial, né? Pastor César Assunção, e passar a palavra para ele. Bom, quero agradecer, né, primeiramente a Deus, desejar a paz do Senhor para todos vocês, e para mim é um prazer muito grande estar aqui, fazendo parte desse trabalho realizado pelo pastor Alan, e que tem sido uma bênção, né? Eu tenho acompanhado e fico muito feliz de poder fazer parte também. Pastor César, nós gostaríamos assim de saber como é que foi esse encontro que o senhor teve com o Senhor Jesus, ou como que Jesus Cristo encontrou o senhor. Olha, eu sou natural de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Eu morei lá até os 10 anos, depois morei 2 anos no Rio Grande do Sul, porque eu sou filho de gaúcho. E aí vim pra cá, pro Tocantins, com 12 anos de idade. E aqui eu, no final do ano, aliás, no início do ano de 96, infelizmente meu pai faleceu devido a um câncer. E ficou só eu, minha mãe, minha irmã e o meu irmão. Que logo um ano depois, não foi um ano depois não, mas logo em seguida que meu pai ele faleceu, porque a gente foi criado, né, família tradicional, né, praticamente não saía. Aí depois com o falecimento do meu pai, não, aí as portas estavam abertas. Foi quando eu tive contato com o carnaval, participei aquele primeiro ano, e na metade do segundo ano, aliás, do carnaval do segundo ano, me bateu aquela descrença. E aí eu decidi, estava junto com meu irmão, falei, quer saber, não vou mais para carnaval não, quero mais saber disso não. Eu só fui me converter 10 meses depois, e através do meu irmão, que naquele dia estava comigo, mas depois ele foi pro norte do Paraná, que ele jogava futebol, e lá ele se converteu, e 10 meses depois, quando ele voltou, ele me levou para a igreja também. Eu fui a primeira vez, no dia de domingo, dia 24 de outubro de 99, e quando foi dia 27 de outubro de 99, numa quarta-feira, foi quando foi feito o apelo. Ali eu entreguei minha vida para Jesus e nunca mais eu saí de lá. E estou feliz até hoje por conta disso. Glória a Deus, pastor. Como nós estávamos falando, né, o senhor é de uma família católica, né, e conheceu Jesus ele indo para a igreja quando ainda era jovem, já era de maior de idade. Quando eu fui para a igreja, eu me converti aos 22 anos. 22 anos. Hoje eu estou com 47, né? E as nossas origens eram católicas, mas assim a gente praticamente não ia. Eu, quando fui batizado, né, o batismo católico, eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Eu e meu irmão, que é fora do comum, que geralmente é quando é criança, né? Mas meus pais nunca foram assim tão envolvidos com a igreja. Minha mãe era que de vez em quando ia, e aí levava a gente. Mas interessante, né? E eu ia, mas ia na marra. Mas quando eu me converti a Cristo, nossa, eu passei a desejar, assim como você precisa do alimento, eu precisava, eu gostava de ir para a igreja. E nisso já se foram 25 anos. 25 anos, hein? Já é uma vida aí, hein, pastor? Pastor, existe muita diferença desta época que o senhor se converteu ao Senhor Jesus para os dias atuais de hoje? Existe sim. À medida que o tempo passa, né, a tecnologia ela vai avançando, e muitas igrejas têm se modernizado. E eu não acho errado isso não. Eu acho errado você colocar toda a sua estratégia baseado em movimento. Quanto que o período que a igreja mais cresceu, né, foi o período de antigamente, né, a igreja primitiva, com uma série de sinais e prodígios, coisa que a gente quase não vê nos dias de hoje, né? Hoje já não se fala tanto
em pregador, fala em coach, e não se fala tanto na ajuda do alto, né? Foi autoajuda, onde eles querem, através de exercícios mentais, proporcionar um bem-estar que talvez tomaria o lugar da própria cura. Jogo de luzes, jogo de fumaça, em parte eu concordo e em parte não, porque eu não sei se isso está gerando pessoas saudáveis espiritualmente, com capacidade de suportar tribulações, problemas, perseguições, porque nós vivemos num país que é aberto para nós podemos fazer o que quiser, nós podemos declarar qualquer profissão de fé que não tem problema nenhum, mas vai para um país onde isso é proibido. E tem muitos cristãos aí que basta passar um probleminha, pronto, já quer sair da igreja, já fica irritado com o pastor, coloca a culpa em Deus, né? Então, isso eu acho meio preocupante, né? É igual, por exemplo, eu não tenho nada contra esse negócio de igreja preta, que isso aí é um assunto que outrora era até polêmico, porque para mim a cor não vai fazer diferença, mas fazer dessas coisas, tudo que é bom para o ser humano, né? Que a preocupação não é fazer o que é certo, é o que dá certo. E às vezes o que dá certo a pessoa acaba fazendo qualquer coisa. Será que é válido? Meio que usa aí uns atrativos que tem no mundo e implanta na igreja para tentar atrair ali meio que as pessoas, né, pastor? Pastor, essa questão que nós estávamos falando, né, acerca do coach, né, que substituíram ali o pastor por um coach, ou o pastor ali, alguns têm se tornado coach também. Isso meio que atrapalha na conversão e na transformação da pessoa, né? Porque o coach ali, ele meio que vai fazer a pessoa se sentir bem, né? Independente se ela tem que mudar a condição de vida dela acerca do pecado ou não. O coach vai fazer com que a pessoa se sinta bem. Já o pastor bíblico, ele vai ali expor sem ofender, né? Que a prática do pecado é errado, né, pastor? Justamente, eu fico me perguntando, né, porque assim, existe esse mundo físico, mas existe um espiritual também, e a minha pergunta é, será que o coach tem a mesma autoridade espiritual que um pastor tem, né? Aí, no meu tempo, eu até quero frisar isso, porque hoje tem uma ferramenta poderosa para informação, para conhecimento, e às vezes até para coisa ruim, que é o celular, e às vezes ele é muito mais usado do que o que deveria ser usado a Bíblia. Tem muita gente que aprende a palavra de Deus através dos outros e não estudando, e isso para mim é preocupante. Aí você levanta-se um coach com todo aquele material de autoajuda, com todo aquele aconselhamento, mas eu não sei se ele tem essa autoridade toda realmente, se ele está debaixo de um cajado, de um líder, de uma liderança. Então soa assim um pouco estranho para mim. No nosso tempo, né, tinha muita oração no monte, oração de madrugada, oração na igreja, e hoje a gente vê pouco isso, né? As pessoas estão mais interessadas em movimento, né? E para você adquirir essa graça, esse poder divino, ser usado no reino de Deus, você vai ter que pagar um preço. E não é todo mundo que quer só o bem bom. Barulho, gritaria, né? Isso para mim não faz diferença. Pastor César, já pegando esse gancho aí do pastor Alan, comentou sobre o templo, né? Igreja. Qual a diferença na época quando o senhor teve um encontro com Jesus e agora na atualidade, com a experiência que o senhor tem, né? É sobre os irmãos envolvidos ali no templo. Tem um livro o autor é o Wisby, ele fala assim: se amar uns aos outros é a marca de um cristão, penso que nem a metade das pessoas que pertencem às nossas igrejas locais são verdadeiramente nascidos de novo. Isso aí é preocupante, né? Será que são crentes verdadeiros, autênticos, né? Será que o amor impera no nosso meio? Às vezes é muito fácil falar de amor, mas você só prova com suas atitudes. Se você realmente ama, se você está disposto a cuidar
Porque ser pastor, pregador é o ofício mais fácil que tem. É você subir lá, pregar e tal, beleza. Mas ser pastor é um trabalho árduo, que envolve cuidado, preocupação. Se o membro não vai no culto, o pastor já liga, pergunta, procura saber. Se a família perde algum ente querido, o pastor está lá para aconselhar, para consolar. Então, e às vezes parece que a igreja não entende isso, mas o ofício de pastor, ele deve ser esse, porque isso aí vai gerar também, ou pelo menos é via de regra, compaixão no meio da igreja, porque ele é o modelo, ele é o exemplo, né? Agora, existe, né, a falsidade, não existe igreja perfeita, né? Sim, é a igreja deixou de ser perfeita o dia que nós passamos a congregar nela. Então não existe essa igreja perfeita. Então, mas assim, tem gente boa, né? Mas também tem gente ruim, até porque a igreja é um lugar para tratamento. Então a porta está aberta para todo mundo, né? Para ser tratado. É verdade. Pastor, recentemente teve um assunto que tomou aí todas as redes sociais, né? As plataformas digitais aí. Até que tava ali o pastor Eliseu Rodrigues e o Abílio Santana, né? Pastor Abílio Santana. A qual eles falam sobre aquele tema lá, haverá tristeza nos céus, né? Fala, o senhor tem conhecimento, assim, sobre esse assunto que pode estar falando para nós, pastor? Realmente esse gerou, assim, um marketing em cima disso, né? Dos curiosos para querer assistir o debate, eu acompanhei. Na realidade, o tema, haverá tristeza no tribunal de Cristo? E nós entendemos que o tribunal de Cristo, ele está numa esfera celestial. E eu concordo com o que foi, com o posicionamento defendido pelo pastor Abílio. Só que ele não soube se expressar adequadamente. Logo que o pastor Eliseu Rodrigues acabou se sobressaindo no debate. Mas eu concordo com aquilo que o pastor Abílio defende, de não haver tristeza no céu. Por quê? Porque o tribunal de Cristo é o tribunal dos vencedores. Todos que comparecerão diante do tribunal de Cristo, ele não tem caráter condenatório. A única coisa que vai ocorrer é a recompensa do trabalho de cada um de que foi feito na obra de Deus. Então você já está vindo das bodas do Cordeiro, que é um festejo, que é o encontro da noiva com o noivo, de Cristo com a sua igreja. E depois você parte para o tribunal de Cristo, que é o tribunal dos vencedores. Eu penso que não haverá tristeza, mas eu acredito que haverá um constrangimento, e eu definiria constrangimento com a palavra desconforto, porque imagina uma festa, todo mundo ganhando presente, e você não ganha, e você sabe o motivo que você não está ganhando, porque você não fez por merecer. E eu penso comigo, só de ser salvo para mim é o suficiente, já me deixaria feliz. Eu, um pobre, miserável, pecador, alcançado pela graça de Deus, ainda vou receber recompensa, mas ele faz questão de retribuir todo o trabalho, todo o esforço feito no reino de Deus. Mas tem pessoas que creio que não serão galardoadas, não é nem porque não fizeram nada, mas talvez porque não deu tempo. Um bom exemplo disso é o ladrão na cruz. Quando ele não pôde, ele estava ali, ele foi perdoado, seu nome foi escrito no livro da vida. Quando ele morreu, creio que Jesus cumpriu aquilo que havia prometido, que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com Cristo. Mas as consequências do pecado dele, infelizmente, ele teve que arcar com elas, que foi aquela morte de cruz. Mas se ele tivesse descido lá, com certeza ele teria que congregar, ele teria que participar de uma igreja, ele teria que fazer as boas obras, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, não creio que haverá para ele tristeza, mas um certo desconforto, né? Que pena que eu não tive essa chance. Mas nos 47 do segundo tempo, né, foi alcançado pela graça e foi salvo. É verdade. Pastor, tem um pensamento que eu tenho, assim, que ele sempre martela na minha cabeça acerca da tristeza no céu. Assim, a gente pode até falar meio que fora desse assunto que nós acabamos de debater, né, sobre esse tema aí desse debate que teve do pastor Eliseu Rodrigues e do pastor Abílio Santana. Eu fico ali pensando assim, como que vai ser aquele sentimento que nós vamos ter daqueles que nós não vamos encontrar lá. Eu fico pensando assim, porque eu tinha um pai, meu pai já faleceu,
E ele morreu no alcoolismo. Ele morreu, inclusive, no dia do Ano Novo. Morreu bebendo. E ele foi ali dar um mergulho numa água ali, numa represa, e ele acabou se afogando, né? Teve um mal súbito dentro da água. E eu fico pensando como é que vai ser ali o meu sentimento ali, naquele dia de não encontrar ele no céu, né? É algo que... É interessante, porque quando você, numa ocasião dessa, né? Primeiro que nós já vamos estar assim, maravilhados com o que nós vamos contemplar. E vendo muitas pessoas, cristãos de todas as épocas, pessoas, talvez personagens do Antigo Testamento, mas também a pergunta, né? E os nossos, alguns familiares nós com certeza iremos encontrar, e outros não, né? Isso é lamentável, né? Então não deixa de dar talvez um pesar, né? Pode ser a palavra certa essa, né? Um pesar, né? De não encontrar, mas só que eu entendo também que ali vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso, né? Que eu acredito que até um sentimento desse, eu acredito que com aquela glória que nós vamos contemplar ali, talvez ele vai ser suprido, né? Esse tipo de sentimento. Justamente. E aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então tem muita coisa. É até interessante, porque falar de teologia, que é o estudo sobre as coisas concernentes a Deus, é só uma pontinha do iceberg, né? Porque tem muita coisa no mundo espiritual que nós não fazemos ideia, né? Nós temos aqui apenas o que foi revelado para nós, mas tem muita coisa. Quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação, né, que tem muita coisa maravilhosa nos aguardando, então eu acho que isso aí supera as expectativas e talvez nem tenha tanto tempo assim para você se lamentar ou pesar por causa de pessoas, entes queridos que não estarão lá. Porque na verdade também a gente vê assim que o nosso corpo vai ser transformado, né? E quando o corpo ele é transformado, né, tá na glória, ele não vai ter esse tempo também de estar pensando em muita coisa, não. Eu creio que o nosso sentimento, né, muda muita coisa, né? Os nossos sentimentos e emoções. Nós vivemos num corpo cheio de limitações, né? Cheio de dificuldades. Porque se nós vamos, um exemplo assim, né? Se a gente subisse assim, esse corpo natural, aí sim, aí eu acreditava que a gente podia ter aquele sentimento, né? Chorar, aquela pessoa que não foi. Mas depois nós for transformado, aí vai ser totalmente diferente. A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, sair dessa dimensão para a dimensão de Deus, nosso corpo não suportaria. Por isso que nós vamos passar por um processo de transformação. Recentemente eu estava conversando com um irmão, né, de religião também cristã, só que de segmento diferente do nosso. E ele conversando comigo, e ele falou algo muito interessante. Se nós vamos ter essa memória nossa, né? E ele falou que na religião que ele segue, como diz essa passagem, igual o presbítero Estevão falou, acerca do novo corpo, ele falou, nós vamos receber tudo novo, um novo corpo ali. Eu dei de entender que eles entendem que vai receber uma novamente, e essa que nós temos vai ser esquecida. E eu ali refutei ele ali, falando com aquela passagem de Lázaro, né? Que ali estava tudo, né? Quando ali falou para o rico, né? Que ele lembra que na terra tu tinha tudo, né? E Lázaro não tinha nada. Então ali a memória dele estava intacta naquela passagem, né? Do Lázaro e o rico. Existem várias passagens, né? Não é só essa não, mas tem acerca dessas lembranças, né? Então eu acho que assim, se você perde a memória do que passou aqui, então é como se você virasse outra pessoa. Então para mim isso não faz sentido, essa perca da memória. Nossa memória vai permanecer, nós nos reconheceremos lá no céu. Eu também creio dessa forma. O próprio Jesus falou isso, né? Quando nos assentarmos, né, com Abraão, Isaac, né, lá no céu. Então eu não creio nessa teoria dessa esquecimento ou falta de memória lá no céu. É verdade. Pastor, outro tema que nós vamos abordar aqui é acerca da escatologia, né?
Para aquele assim que não entende nem o que é escatologia, o senhor pode estar falando para nós e para os nossos seguidores do podcast Verdade Viva? Ah, podemos sim, né? É uma área que eu gosto muito de falar. Eu creio que ainda estou no meio do caminho, mas ainda mais nesses últimos tempos, onde tem surgido muitos eventos apocalípticos, que não indica que nós já estamos vivendo a grande tribulação, que é o maior teor do livro de Apocalipse. Mas é muito interessante porque o Apocalipse ele ainda está em construção. À medida que o tempo passa, ele vai se desenvolvendo. Conforme Daniel disse lá no último capítulo do livro dele, o capítulo 12, e eu até entendi diferente no começo, né? Esse versículo diz mais ou menos assim: com o passar do tempo, a ciência se multiplicaria. Eu achava, na minha humilde, no início, né, humilde conhecimento, que se referia à tecnologia, que hoje tem sido fantástica, né, o avanço tecnológico. Mas Daniel, para mim, ele não está falando disso, ele está falando das revelações que ele teve lá atrás. Aquela estátua com a cabeça de ouro, com os ombros de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, se eu não me engano, misturado com barro, e aquelas visões que ele teve, leão com asa, o urso com 3 costelas na boca, tudo é um simbolismo, né? O leopardo com 6 cabeças, enfim, são visões fantásticas que Deus estava dando a Daniel acerca do futuro. Então Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento, e ele está muito bem ligado com o livro de Apocalipse, né? Ali o Apocalipse do Novo Testamento. Então a escatologia, ela vai tratar justamente disso, né? É a doutrina das últimas coisas, ou o que vai acontecer no final dos tempos. É verdade. Pastor, aquela questão assim, que muitos ficam com aquela dúvida sobre o arrebatamento, né, que vai ter quando Cristo ele vem ali buscar sua igreja no arrebatamento. Tem aquelas doutrinas que tem ali ao pré-tribulacionismo, o tribulacionismo, né, e o pós-tribulacionismo. Na realidade são três linhas mais fortes, né? Tem outras, mas essas pode ser descartada. Se eu pudesse assim estar explicando para nós assim como que é essas crenças, que aí os nossos ouvintes vai poder entender, né, melhor como que são elas assim de forma bem simples para nós entendermos. Sim, com o maior prazer. Dentro da escatologia existem três linhas teológicas, aliás escatológicas, acerca do arrebatamento. Todas elas acreditam que haverá um arrebatamento, mas o pré-tribulacionismo acredita que a igreja não passa pela grande tribulação. Já o mid ou meso-tribulacionista, eles acreditam que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo acredita que ali próximo do final a igreja é arrebatada. Mas aqui tem um divisor de águas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia reformada, aliás, há uma divergência entre a teologia reformada e a teologia pentecostal. Por quê? Por exemplo, na escatologia, geralmente os reformados são de linha pós-tribulacionista e praticamente também amilenista, ou seja, que já estão vivendo no milênio. Enquanto que a linha pentecostal acredita no pré-tribulacionismo, que a igreja não passará pela grande tribulação. E é a maioria esmagadora que acredita nisso, né? Então isso aí é um assunto polêmico que gera muito debate, né? Um acha que está certo, o outro também acha, né? Isso, até o pessoal, tem até uma história engraçada, a gente diz que no dia do arrebatamento tiver um pentecostal reformado, quando eles forem arrebatados, um vai dizer para o outro assim, tá vendo? Eu não te falei que era assim? O senhor crê na doutrina do pré? Sim. Do pré. Eu acredito que a igreja não passa. Pré também? Pré também. Eu também creio. Acreditar no pré também é até melhor, né? A gente tem que ter uma posição, né? Eu creio no pré. Mas eu sempre falo o seguinte:
fica pronto e preparado. Qualquer situação você já está pronto. Vai que não era assim que a gente pensava, né? Fica firme. Porque assim, tem umas pessoas que falam assim, não, o pré é bom, porque é muito bom você ser arrebatado antes que a bagunça tiver feita, né? Mas aí o senhor me fez lembrar uma coisa que até foi comentado hoje num grupo de debate. Muitos dizem assim, mas o pré-tribulacionismo para eles está bom, não quer passar por tribulação, né? Mas se esquece que a igreja sempre passou por tribulação, né? Eu até vi um vídeo que mandaram para mim, o cara dizendo o seguinte, olha, Daniel foi livre da cova dos leões ou na cova dos leões? Foi Sadraque, Mesaque e Abednego, foi livre na fornalha ou da fornalha? Na fornalha e na cova, ou seja, lá dentro. E aí ele quer usar o mesmo termo para a igreja no período da grande tribulação. Só que ele se esquece, acho que lá no capítulo 3 fala também sobre isso, Deus que nos livra da ira vindoura. Então, se eu aplicar a mesma forma que ele utilizou lá no Antigo Testamento, infelizmente ele vai entrar em contradição, porque a igreja, então, ela vai ser poupada. Mas o que é a grande tribulação? A grande tribulação é o período mais difícil da história da humanidade, onde haverá tragédias, cataclismos de tudo que é jeito assolando o planeta. Então, o desejo descrito por Cristo é que a gente não esteja presente nessa época. E você tem que distinguir as tribulações que muitos cristãos passam, que até se tornaram mártires da igreja, mas são produzidos justamente por perseguições, por eles estarem fazendo a obra. Mas a grande tribulação é o juízo de Deus sendo despejado na terra, né? Então a terra vai ser assolada pelo próprio Deus, e para isso a igreja não estará presente aqui nessa terra. Pastor César, ali no livro de Mateus, capítulo 24 em diante, ali nós vamos chegar ali, e ali vai falar sobre a grande tribulação, que nunca houve e nunca haverá outra igual, certo? O que o senhor acha sobre isso? Que grande tribulação vai ser essa? Olha, a grande tribulação era uma revelação descrita pelo profeta Daniel. Lá no capítulo 9 de Daniel, diz assim, do capítulo 9, versículo 24 ao 27, onde fala das 70 semanas de Daniel. Então, para você entender escatologia, você tem que entender o que quer dizer as 70 semanas. Primeiro que Daniel está na Babilônia. Lendo os livros do profeta Jeremias, ele chega à conclusão que o período de exílio determinado por Deus estava chegando ao fim. E ele começa a fazer uma oração diante de Deus, se apresentando tanto ele quanto a nação, se arrependendo dos seus pecados e fazendo um concerto com Deus. E nisso aparece um anjo com a seguinte mensagem, que não é sobre os 70 anos de exílio da Babilônia. Mas por que o povo foi para a Babilônia? Primeiro, pelo descaso, pela idolatria, e porque nunca guardaram nenhum sábado, nenhum ano sabático. Porque o sábado era guardado como o 7º dia, mas havia o 7º ano, que era o ano sabático, onde a terra também deveria descansar. E eles não fizeram isso por nenhuma vez. E você vê que Deus, ele presta atenção nos mínimos detalhes, ele não passa por cima não. Ele cobrou tudinho dos anos sabáticos que não foram guardados, conforme está lá no finalzinho de 2 Crônicas. E aí o povo vai passar 70 anos de cativeiro. E lá surge, dois personagens importantes, que é o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. E Daniel vai ter essa revelação assim maravilhosa, que eu chamaria de as 70 semanas de Daniel de um gabarito escatológico, onde ela é dividida em 3 partes. Primeiro uma parte de 7 semanas de anos, que dá um total de 49 anos. Depois mais 62 semanas, que vai dar 400, somando dá 483, faltando com o número anterior, faltando apenas uma semana para os 490 anos. Porque 70 semanas de anos daria 490 anos. Logo, faltando essa última semana, a última semana significa 7 anos. É aonde ocorre a grande tribulação e no meio dela a manifestação do anticristo. Ótimo. Agora sim, o senhor já imaginou assim, como é que vai ser esse sofrimento?
vai ser torturado, alguma coisa assim? O senhor já imaginou, já parou para pensar como é que vai ser? Olha, a gente sabe o que está revelado, né? Sim. Mateus capítulo 24, versículo 15, ele é ali a metade para o fim, os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. E o texto diz assim, Jesus falando, olha, os que estiverem na Judéia, fujam. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Jesus está falando diretamente ali com o povo judeu, que a igreja não está debaixo da guarda do sábado. Outra coisa também que ele fala, ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Houve períodos na história, né, que o judeu ortodoxo, ele poderia até dizer assim, Jesus está falando o que mesmo? Será que está ligado às 70 semanas de Daniel? Ele poderia dizer assim, não, mas isso já aconteceu, mais ou menos em 167 a.C., quando surgiu a invasão de Antíoco Epifânio IV, devastando a Judéia, né? Ele acabou com tudo, sacrificou porca no altar, colocou a estátua de Zeus, devastou Jerusalém e seus moradores, e até mulheres grávidas sendo despedaçadas ao meio. Só que Jesus reitera essa profecia, porque na escatologia tem a questão da profecia de duplo sentido. Quando ela acontece em 2 fases, uma primeira parte e se conclui num futuro aí distante. E é o que Jesus está falando. E as pessoas poderiam até dizer assim, então, o que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém também caiu com a invasão do general Tito, filho do imperador Vespasiano, que queriam... Israel parou de contribuir com suas taxas, né? E aí os romanos investiram uma campanha de mais ou menos uns 5 anos contra Jerusalém, até que devastou tudo, acabaram com tudo. Muita gente pode ter pensado, então aqui se concluiu as 70 semanas de Daniel? Não. Concluiu a profecia que Jesus disse em Mateus 24, 1 e 2, quando eles saíam do templo e alguém fez o seguinte elogio, olha... que templo lindo, maravilhoso. Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra. Isso se conclui no ano 70, quando o templo foi destruído e nunca mais foi erguido. Mas as profecias para o futuro indicam que haverá sim a reconstrução de um 3º templo. É verdade. Pastor, eu quero abrir aqui um parênteses. Acredito que o senhor vai conseguir explicar aqui para nós e para os nossos ouvintes. Nós estamos falando sobre escatologia, mas eu quero abrir aqui esse parênteses. O senhor falou sobre os pentecostais e os reformados. O senhor consegue falar assim, quais são os pontos assim que mais diferencia nós pentecostais dos reformados? Sim, baseado no que eu entendo, no que eu conheço, há uma divergência na escatologia, por exemplo, entre pentecostais e reformados, porque já comentamos aqui, geralmente os reformados são pós-tribulacionistas, enquanto que os pentecostais são pré-tribulacionistas. Os pentecostais são pré-milenistas, acreditam no milênio literal, num futuro distante, quando Cristo vier derrotar todo o mal, ele estabelecerá o milênio e serão 1000 anos literalmente. Enquanto que o amilenista não, ele acredita que já está vivendo o milênio e que essa prisão de Satanás é apenas ele impedir o avanço da pregação do evangelho, coisa que nós não entendemos dessa forma. Mas há uma divergência também no campo soteriológico, né, que é onde há a doutrina que trata da salvação. Geralmente os reformados são de linha calvinista, enquanto que os pentecostais são, na maioria também, arminiano, que são 2 teorias de doutrinas de homens, mas que estabelece muito bem essa divisão. Enquanto que os calvinistas, né, existem os 5 pontos do calvinismo, mas eles acreditam que Deus já escolheu na eternidade quem ele iria salvar e automaticamente quem já estava condenado. Isso para mim vai de confronto com a própria palavra de Deus. Embora eles utilizem textos bíblicos que possam até levar a entender isso, existem outros tantos textos que afirmam o contrário. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele não ama, Deus é amor. A essência dele é o amor. O desejo dele é que todos chegassem à salvação. E aí, nós fazemos a seguinte colocação.
Porque às vezes no meio o pessoal reformado confunde a nossa teoria acerca da salvação, baseada naquilo que Jacob Arminio falou, porque nós cremos o seguinte, que eles acabam confundindo com o pelagianismo, que acredita que a salvação depende 100% do homem. Mas nisso nós concordamos com os reformados no seguinte, que olha, a salvação depende única e exclusivamente de Deus. Só que a partir de que o homem conhece a verdade, ele está apto para tomar uma decisão, aí depende dele, se ele vai querer ou não. Então há uma divergência nisso daí. Eu acredito que o homem ele tem capacidade para tomar suas decisões. Então essa é uma divergência muito grande, um debate longo, extenso, cansativo, exaustivo no campo da soteriologia entre reformados e pentecostais. Mas tem uma parte também, né, que é na pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, onde fala dos dons espirituais. Por exemplo, eles são geralmente, não todos, mas geralmente eles são cessacionistas. E o que isso quer dizer? Que eles acreditam que aqueles dons espirituais era só para aquela época dos apóstolos, enquanto que nós somos continuistas, que os dons ministrados ali, poder de cura, libertação, usado pelos apóstolos, vigoram até os dias de hoje. Então são essas aí as principais divergências, né, entre pentecostais e reformados. Amém. Pastor, outra questão também que eu acredito que soa muito nas nossas mentes, né, na cabeça da maioria das pessoas, e que muitos temem e alguns tentam até adivinhar também, essa questão aí do anticristo, né? A doutrina do pré-tribulacionista, eles creem que são arrebatados quando o anticristo surge? Na realidade, o que marca o início da grande tribulação? Não é o arrebatamento da igreja, é o acordo de paz estabelecido ali, provavelmente entre talvez com o anticristo mediando esse acordo. É claro que ali ele não é anticristo. Então há quando fala assim que é a falsa paz, a primeira parte da grande tribulação, na realidade o planeta vai estar afligindo por cataclismo, por tragédias acontecendo. Vai surgir um cara aí com uma boa ideia, com uma boa conversa, liderando, e uma palavra também que pouco se tem usado, já ouvi falar muito dela, mas eu acredito que com essa mudança do planeta sendo abalado, haverá uma mudança geográfica. Acredito que aí haverá o que a gente chamava antigamente nova ordem mundial, um conglomerado aí de 10 reis, presidentes, que estabelecerão ali uma reunião, conforme diz lá em Apocalipse 17, creio que por 1 hora, conforme diz o texto. E nessa reunião eles estabelecerão um líder que vai governar, e esse líder é o anticristo. Mas ele vem com aquele discurso de resolvedor de problema, de salvador. Ele é a besta que se levanta do mar, conforme está lá em Apocalipse 13, que é a metade da grande tribulação. Já se passaram 3 anos e meio. E naquele momento ali, ele se revela quem é, porque agora ele tem toda a autoridade e porque Deus deu permissão também para ele. Então ele vai enganar de todas as formas, já enganou, né? Por isso que ele chegou naquela posição de poder. E o plano dele agora é intentar contra o povo judeu. Satanás, ele é o inventor do antissemitismo, o ódio, a aversão ao povo judeu. Então o desejo dele é exterminar com esse povo. A igreja, nós acreditamos que não estará presente na terra, mas isso não significa que não haverá seguidores de Cristo, pessoas que vão se converter nesse período. Inclusive judeus se converterão. Já aproveitando esse gancho do senhor, qual vai ser o papel do Espírito Santo na grande tribulação, no ponto de vista do senhor? Muita gente fala assim, né? O Espírito Santo vai ser retirado da terra. Essa é uma das questões que... Mas quem fala isso é porque não tem conhecimento de causa. Fala sem ter noção.
E nós não acreditamos que o Espírito Santo será retirado da terra. Nós acreditamos que ele levará a igreja, né? É como aquela analogia do Antigo Testamento, onde Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, o mordomo Eliezer representa o Espírito Santo e a Rebeca representa a igreja. E aí o Deus, ele manda o mordomo dele, né, o Espírito Santo, em busca da noiva, que vai conhecer o noivo no dia do casamento. Rebeca representa a noiva, que é a igreja, Isaac representa Cristo. E é o que acontece, que nós acreditamos que acontecerá também, né? O Espírito Santo foi enviado depois que Jesus subiu aos céus. E hoje o ministério, né, exercido aqui na terra, através da igreja, é pelo Espírito Santo. Então o papel que ele exerce na igreja, no período da grande tribulação, quando a igreja não estará aqui, ele não realizará mais, mas não significa que ele não estará atuando, né? Porque é ele que convence o homem do pecado, é ele que faz toda essa obra na vida de remissão de pecado do povo. O senhor pode falar sobre a teoria do pós-tribulacionista? A maioria eles não crê que vai ter salvação na grande tribulação. Mas a gente vê alguns textos, um exemplo é sobre as duas testemunhas, que vai vir e vai pregar o evangelho. Eu já vi pastores renomados falando isso, né, afirmando dessa forma. Mas tem um texto que é Mateus 25, verso 31 em diante, fala do juízo das nações. Quando Cristo estabelecerá um julgamento aqui na terra, separará para a esquerda os bodes e para a direita as ovelhas. E vai dizer, e tem um terceiro grupo que aparece lá embaixo, que são os pequeninos irmãos. Mas para esse grupo da direita aí, as ovelhas, ele vai dizer o seguinte: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estava nu e me vestisse, estava preso, vocês foram me visitar. E aí eles vão dizer assim, mesmo sem entender, né? Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Eles nem conseguiram ver Jesus, apenas ajudaram, né, o próximo. E aí Jesus vai dizer assim: não, toda vez que vocês fizerem isso para esses pequeninos irmãos, que para mim os pequeninos irmãos ali são o povo judeu, são chamados de pequeninos irmãos. Jesus está se referindo ao povo judeu que no período da grande tribulação será massacrado, perseguido, e muita gente vai dar a vida para proteger eles. E eu me recordo de um filme que eu assisti chamado O Zoológico de Varsóvia, um filme baseado em fatos reais, quando no período do nazismo, né, a Polônia foi invadida e um zoológico foi destruído e passou a ser usado como criador de porcos. E aí os donos desse zoológico passou a esconder lá dentro pessoas judias que estavam sendo perseguidas, né, porque o povo judeu foi massacrado nessa época por causa da campanha de Hitler, o Holocausto. Mais ou menos 6 milhões de judeus foram mortos. E também o orfanato que era sustentado, as crianças eram sustentadas com carne de porco, um alimento que para o judeu é imundo, mas foi o que manteve essas crianças vivas. Então, olha como vai ser a perseguição do anticristo nesse período da grande tribulação. Mas isso é na metade para o fim, da metade por fim. Então essas ovelhas que aparecem em Mateus 25, 31, elas ganham o direito de entrar no reino de Deus, enquanto que os da esquerda, infelizmente, eles acabaram sendo punidos, castigados e lançados no inferno. E tem um texto aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso significa que Deus não vai pegar essas pessoas que não se envolveram com nada, simplesmente lançá-las no inferno. Se a salvação é pela fé, o galardão é pelas obras. Mas veja que esse povo, eles recebem o direito de adentrar os céus não, o milênio, que será na terra, simplesmente porque eles usaram de misericórdia, arriscando as próprias vidas para proteger essas pessoas no período da grande tribulação. Então eu afirmo, haverá salvação sim na grande tribulação. Pastor,
A gente vê muito aqueles vídeos assim falando, a gente vê na internet, né? Acredito que hoje a gente pode até desmistificar ou desmentir esses vídeos que eles falam que o anticristo será aí um presidente por causa da influência. Alguns tentam até adivinhar, muitas vezes falam aí que é o Trump, Emmanuel Macron, outros já falaram que foi o George Bush, né? As pessoas da internet vai indo. Uns falam até que é o Lula, o Bolsonaro, o Messias, né? Eles vão inventando. Só que, assim, tem alguns que falam assim que o templo ele vai ser reconstruído, né? E esse anticristo, ele vai poder adentrar dentro do templo, né? E eles começam a criar aí que a linhagem dele vai ser judeu ou árabe para ter esse acesso lá dentro do templo. Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante e que gera um comentário grande, porque haverá sim, né, no futuro, tudo que foi profetizado acerca da primeira vinda de Cristo aconteceu. E por que o que foi profetizado para o futuro também não ocorrerá? Ocorrerá sim. Então nós vemos ali dentro do Apocalipse, é claro que João ele escreve 7 cartas para 7 igrejas ali da Ásia Menor, e o teor dessas cartas, né, são concernentes à situação que eles estavam enfrentando, coisas que estavam acontecendo ali nas igrejas, né? Veja que das 7 igrejas, só 2 eram boas, outras 2 eram mais ou menos e outras 3 eram péssimas. Uma igreja relata o seguinte, que Jesus ele chegava a ficar do lado de fora da igreja. Claro que ele é uma figura de linguagem, né? Que Jesus ele é onipresente, ele está em toda parte. Mas o que ele queria dizer é que o egocentrismo era tão grande naquela igreja que fazia com que ele ficasse de fora. Então as pessoas procuravam de tudo, mas menos a presença dele lá. Então, sobre essa questão do período da grande tribulação que ocorrerá no futuro, veja que Apocalipse 13 fala da besta que sobe do mar. Tudo indica que essas nações se reunirão e vão estabelecer um líder, e é esse líder o resultado dessa decisão. Mas no mesmo capítulo 13 também fala da besta que sobe da terra. Interessante que, uma vez que tem a besta que sobe do mar, e besta e anticristo é a mesma pessoa, está se referindo à mesma pessoa, mas a besta que sobe da terra, eu acredito que seja um judeu, porque ele é chamado de falso profeta. Falso para nós que identificamos ele, né? Mas ele vai se apresentar como se fosse um profeta autêntico. E talvez eles acreditem mesmo nisso, porque lá no capítulo 4, no finalzinho lá de Malaquias, tem uma profecia, né? Que antes daquele grande e terrível dia, né? Virá Elias, e muitos acreditavam que Elias virá literalmente, né? Quando que nós entendemos que Elias veio e se apresentou, mas estava se referindo a João Batista, que tinha as mesmas características do profeta Elias. E dentro da celebração da Páscoa judaica, é servido dos vários alimentos ali, cada um tem um significado, mas era servido 4 cálices. Um quinto cálice ficava ali reservado, ninguém bebia dele, porque era simbólico. Ele representa o cálice que vai ser entregue para o profeta Elias quando ele voltar. Então muita gente acredita. E quando surgir esse falso profeta lá em Apocalipse, aí com sinais, com prodígios, né? Aí ele vai apontar e vai dizer, aquele ali é o Messias que vocês devem seguir. E assim ele vai enganar muita gente. Muita gente será enganada. Outro fato curioso também é que onde vai ser construído o templo, né? É uma mesquita muçulmana que tem lá hoje, né? Justamente, né? Como que ele vai ter que fazer para... E eles não vão aceitar, né? Desconstruir aquilo. Ou como eles vão aceitar, né? Eu penso que isso aí pode ser estupim para uma guerra, né? Porque ali é resultado de um acordo político antigo, né, de Israel com os árabes. Por isso que eles construíram tudo aquilo ali, e o povo judeu é proibido, né? Só que eu me lembro de que houve uns tempos atrás um incidente que o indivíduo foragido foi para lá, para dentro do templo, e a polícia de Israel foi lá dentro e pegou ele. Então tudo que está acontecendo é permissão de Deus.
Porque Israel, lá em Jerusalém, tem o Instituto do Templo. Eles têm todos os utensílios prontos. Desde equipamento, utensílio, vestimenta, tudo preparado para ser usado. E eles sabem quem são os descendentes do povo levita que exercerá novamente as funções sacerdotais dentro do templo. Eu vejo, nós vemos assim várias profecias que apontam para a reconstrução do templo, mas quando Israel for recorrer novamente a esse lugar que é de direito deles, né? Isso pode ser um problema, né? Entre judeus e árabes, novamente, porque vale lembrar que Israel está cercado de inimigo, né? E o dia que ele fizer isso, né? Muita gente não vai gostar. E aí pode ser que surja, daí isso é uma hipótese, é hipotético. Pode ser que surja aí aquilo que está em Ezequiel 38, que é o Gog e Magog. Essa guerra, né? É uma guerra que antecede, ela pode ser antes, um pouco antes ou um pouco depois do arrebatamento da igreja. Porque logo depois, é nesse momento que surge esse acordo de paz. E está descrito lá em Ezequiel 39, onde vai falar do acordo de paz, que não é à toa que esse acordo ali de desarmamento, ele é de 7 anos, não é à toa, né, que está ali. E você vê o desfecho do que ocorre, né? Mas ele se manifesta, o anticristo, ele se manifesta realmente para perseguir, para destruir o povo, na metade da grande tribulação, quando falta 3 anos e meio. É o tempo que Deus permite que ele possa atuar. E a coisa não vai ser boa, não. Pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui sobre a igreja da atualidade. Eu ando observando que tem muitas pessoas que andam muito ansioso, preocupado, certo, com a volta de Cristo. Uma ansiedade tão sim que isso é bom para a pessoa? Olha, o que eu tenho visto, eu pensava que com essa pandemia muita gente, agora esses crentes vão virar uma onça. Aí você é crente 100%. Infelizmente foi o contrário. Muita gente abandonou suas igrejas, saiu, não voltou mais. Então isso prejudicou muito a obra de Deus. Agora, por falta de conhecimento, muita gente acha... Tem gente que acha que essa vida já é o inferno, né? Olha o tamanho da ignorância. E enquanto, na verdade, nós estamos dentro, assim, do mapa escatológico, nós estamos no que é chamado de... que vai de Mateus capítulo 24, do versículo 4 até o 8, é chamado de princípio das dores, onde ocorre essa pestilência, essas guerras e rumores de guerra que têm surgido no mundo, terremotos, tantas catástrofes assolando aí, né? E isso não chega nem perto, é só um prenúncio daquilo que virá no futuro. Então, que as pessoas ficam preocupadas, mas é falta de conhecimento, falta de ler a Bíblia, né? Mas também não se garante que você vai ler e vai compreender. Você precisa de alguém que te ajude a instruir. Eu não sei se o senhor concorda comigo. As pessoas, elas temem os acontecimentos, mas não chegam ao arrependimento de temer a Deus. Interessante que dentro do livro de Apocalipse, no meio que as tragédias estiveram acontecendo, né, muita gente estará vendo tudo isso e mesmo assim não se renderão a Cristo. Vê como que é a dureza do coração do homem. Infelizmente, a gente gostaria, né, que o povo se quebrantasse, né, se reconciliasse com Deus, mas não depende de nós, né? É verdade. É uma coisa que eu vi também no comecinho da pandemia, foi assim, algumas pessoas que eu nunca imaginaria que eles iam ali se confessar, né? Confessar Jesus como seu suficiente Salvador. Falou, rapaz, ó, o efeito da pandemia. E eu tive esse pensamento também agora, esses que tinha aquela impressão que nunca iam aceitar Jesus, eles indo para frente, e tive a impressão que aqueles que estavam na igreja iam se tornar mais firmes ainda. Só que meio que fez foi dar um esfriamento, né? Ocorreu um grande esfriamento. É interessante, vocês falando aí, me fez eu me lembrar, antes da pandemia acontecer,
Eu lembro que eu estava indo para a igreja, dirigindo o carro e olhando assim por fora, assim, as estrelas e pensando, falei, olha, o mundo estava precisando de alguma coisa que desse um saculejo, né? Esses cristãos de hoje em dia, né? E as pessoas também aí, do mundo secular. E aí de repente passam uns 2 meses, acontece, né? Surge essa pandemia e fazendo isso, né? Levando tanta gente que a gente conhecia, né? E prejudicando a economia. E nesse tempo inteirinho apareceu também muitos especialistas em Apocalipse, Nossa, né? Um sabia muita coisa e outro também, e aí pronto, e vídeos e DVDs, e hoje ia acabar que não veio grande tribulação, né? A pandemia já passou, e aí o povo aí pensa, já passou, então beleza, vou continuar o que eu estava fazendo mesmo, né? Mas a gente tem que ficar com o pé no chão, vivendo a nossa vida hoje como se hoje fosse nosso último dia. Porque você lê o Apocalipse e os textos apocalípticos, que isso tem na Bíblia inteira, é como se você estivesse lendo hoje o jornal de amanhã, das coisas que vão acontecer. Então, nós aguardamos Cristo, né, que irá nos livrar da ira vindoura. Então, bom, pela graça e misericórdia de Deus, que Deus dá esse privilégio ainda, tá aqui, vai acontecer lá na frente. Então, fica ligeiro. O camarada tem que ficar esperto, porque a trombeta vai tocar. Isso é fato. E eu até quero pegar um gancho nisso aí, porque muita gente acha assim, por isso que o arrebatamento, a igreja passa pela grande tribulação, porque vai subir com o toque da trombeta. E lá em Apocalipse tem a 7ª trombeta que vai tocar. Só que ele esquece que depois das trombetas tem as taças. E aí, como é que fica? Então, tem uma sequência de eventos acontecendo. Então, a trombeta descrita pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo, que fala disso, 50 até o 52, não é a mesma trombeta também que irá soar lá, a 7ª trombeta de Apocalipse. Porque aquela trombeta é trombeta de juízo sendo despejado sobre a terra. Então, não é a mesma trombeta dita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, do verso 50 ao 52, e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, se eu não me engano. Então, não é a mesma coisa. Então, nós acreditamos piamente que a igreja não passa pela grande tribulação, e se passasse também, nós estaríamos muito bem preparados, porque nós aguardamos quem vai ser arrebatado. É uma igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Ninguém vai para o céu por acaso, não. Você tem que estar com a vida diante de Deus, fazendo um conserto, né? É uma vida, todo dia você tem que dizer não pro pecado. Não é fácil, mas se ele disse que a gente venceria, a gente venceria. Pastor, tem uma frase que a gente sempre vê lá na internet, que houve uma época onde estudar teologia era meio que o povo tinha um certo receio, né? Alguns mais antigos, não todos. Alguns até falavam, não, teologia esfria o crente. Alguns falavam até isso. Quando eu comecei a estudar teologia, eu até ouvi essa frase. E eu vi uma outra frase que fala assim, teologia não esfria o crente, só apaga o fogo estranho, né? E algo que a gente vê muito hoje, assim, alguns se aproveitam aí dos meios sociais, né, da internet, para soltar aí que os anos vão ser ruins, vai acontecer catástrofe, vai morrer gente, vai ter gente morta nas calçadas. E a teologia meio que ajuda a nos resguardar desses acontecimentos, né, dessas pessoas que falam isso para amedrontar, porque a gente já sabe o que está na Bíblia, né? Como nós acabamos de falar. A Bíblia é até frase do Billy Graham, né? A Bíblia é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã, se eu não estou enganado. E assim, como que essas pessoas fazem para se resguardar desses, vamos dizer, esses falsos profetas, entre aspas, assim? Eu já ouvi muito essa frase, né? Que estudar demais deixa o crente, esfria o crente, né? Mas na realidade não é bem assim. Eu tive no Instituto Bíblico, quando eu estudei lá, um excelente professor. E ele falou sobre isso, né? Então, você tem que manter o equilíbrio. Porque um crente, por exemplo, quando vem graça demais, ele acaba se tornando um fanático.
né? Aquele fanático, ele faz as coisas até sem conhecimento. Agora, quando o cara só volta pro conhecimento, só estuda, ele não tem a experiência com a graça. Então ele tem que manter um equilíbrio, né? Busca, ora, jejua, vai no monte, mas também busca com conhecimento, né? Para você não cair nas artimanhas de Satanás, porque existem muitas heresias, seitas, pessoas que distorcem a palavra de Deus, né? Verdade. A gente pensava que jamais a Bíblia poderia ser adulterada, mas existem Bíblias aí que estão sendo feitas já com outra linguagem, com outro propósito, cheio de ideologia. Então tudo isso aí pode e está prejudicando muita gente. Mas eu recomendo o estudo sim, ó. Eu vou dar um exemplo, escatologia. Você vai trabalhar na escatologia, você vai com paciência, mas vá preparado, porque você vai ter que estudar muita coisa. Você precisa estudar, a Bíblia tem textos escatológicos nela inteira. Mas tem os livros que é totalmente escatológico, né? Daniel e Apocalipse. Mas existem os sermãos proféticos que foram ditos por Jesus, que está Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas capítulo 21, e sem falar em inúmeros livros que apontam para isso. Por exemplo, Zacarias, ele no capítulo 14, verso 4, vai falar quando ele desce no Monte das Oliveiras, quando os pés dele tocar no monte, ou seja, de Cristo na sua volta, o monte irá se fender, né, de um lado para o outro. Por que isso? Porque entre o Monte das Oliveiras e a entrada para Jerusalém tem um cemitério. Então esse lugar que o judeu é impossibilidade de caminhar, será aberto como se fosse uma passarela para Jesus atravessar. Então, e dentro da escatologia, ela é dividida em várias partes, né? Por exemplo, vamos falar da linha pré-tribulacionista, que é a que a gente acompanha. Veja que tem o arrebatamento da igreja, tem a primeira parte da grande tribulação, onde ocorrem essas tragédias, né, esses acontecimentos, a terra sendo abalada, os 144 mil judeus que se converterão, as duas testemunhas. Na metade da grande tribulação surge o anticristo, o falso profeta, surge também aquilo que a gente não tem uma ideia assim muito certa de como poderá ser, que é a marca da besta. Existem também ali tantas coisas acontecendo, né? A batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, Cristo voltando com a sua igreja, com os seus anjos. Após isso ele derrota todo o mal, estabelece ali o período milenar, onde ele irá reinar 1000 anos aqui na terra. Depois de 1000 anos, Satanás, que uma vez foi preso, agora ele é solto novamente, e aí sim ocorre o Gog e Magog, que é diferente, a campanha é a mesma, mas é diferente do Gog e Magog de Ezequiel 38, onde ele é derrotado definitivamente e lançado no lago de fogo, porque o inferno é um lugar provisório. As pessoas que estão lá, que foram para lá já, infelizmente, elas aguardam a segunda ressurreição para comparecer diante do trono branco, que é o último julgamento que haverá na terra, o último julgamento de todos os tempos. E essas pessoas que comparecerem diante do grande trono branco, elas não serão absolvidas, elas não serão julgadas, mas na realidade elas só irão receber a sentença e serem lançadas no lago de fogo. Porque quando Jesus ele volta, um pouco antes de estabelecer o milênio, ele derrota o anticristo e o falso profeta. Esses dois, que são duas pessoas, são lançadas vivas, elas inauguram o lago de fogo. E eles dois permanecem em tormento lá por 1000 anos, que é o período onde Satanás está preso. Depois dos 1000 anos ele é solto, e aí sim é lançado definitivamente no lago de fogo. Mas os que compareceram diante do grande trono branco receberão a sentença. E interessante que lá dentre os livros da vida também tem o livro das obras. E é um fator determinante que irá julgá-los, porque tem tudo anotado lá o que foi feito. E isso servirá de testemunha contra eles. E não haverá desculpa, então serão lançadas no lago de fogo e ali ficarão para sempre, infelizmente, né? Os que morrerem em Cristo estarão para sempre com o Senhor, partilhando de alegria, felicidade,
enquanto que aqueles que foram para o lago de fogo, infelizmente, não serão aniquilados, mas permanecerão lá eternamente. Não vou dizer que é literal o lago de fogo, mas é um lugar da ausência de Deus, de dor, de sofrimento. Hein, o pastor César, quero até pegar um gancho aqui, o pastor Alan falou poucas horas aqui. A palavra de Deus fala que crescer na graça e no conhecimento. Então, são duas coisas andando lado a lado. Não tem como um avião voar só com a asa, certo? Então, precisamos da graça e do conhecimento. Só a graça não vai dar certo. Só o conhecimento também não. Então, tem que ser o quê? Os dois. Que a palavra fala, graça e conhecimento. Aí a gente vê ali no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 6, lá fala também sobre assim, o meu povo, ele sofre, né, por falta de quê? Conhecimento. Porque quando a gente não conhece, rapaz, a gente sofre. Já prestou atenção? Yeah. A partir do momento quando a gente tem aquele conhecimento, fala, eu sofri tanto, né? Agora não, agora eu sei. Graças a Deus, quando a gente adquire esse conhecimento, né? Mas mais adiante ali também fala assim, aquele que rejeita o conhecimento de Deus, mas chega um ponto que Deus vai rejeitar esse tipo de pessoa também, que tem a oportunidade, né? Tem a oportunidade de estudar, conhecer a Deus, como diz ali no livro de Oséias também, capítulo 3, versículo 6, ele fala também, né? Se eu estiver equivocado, o versículo lá também fala que a gente, sobre conhecer Deus. Verdade. Conhecer sobre Deus. Isso é muito importante na vida do cristão. O que o pastor César pode acrescentar mais sobre isso? É Oséias 4:6 que você falou, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Eu quero pegar um gancho aqui em Juízes 21, 25, que diz assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, o que a falta de conhecimento gera? Cada um faz o que acha que é certo. Aí, em vez de usar teologia, vai usar axologia. Eu acho que é assim, eu acho que assim deveria ser. Não, o que nós achamos não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Por que aquela arca de Noé não afundou? Por que aquela embarcação gigantesca, pré-histórica, deu certo, enquanto que o Titanic, com toda a tecnologia, não sobreviveu à primeira viagem? Por quê? Porque Noé fez tudo conforme a vontade de Deus. Nos mínimos detalhes, na construção. Ele não era engenheiro naval, ele também não era doido porque construiu uma embarcação daquele tamanho no meio do pasto, né? E há quem diga que, tem uma polêmica aí, há quem acredita que nunca caiu chuva na terra até aquele dia, né? Mas o fato é que veio o dilúvio, né, e devastou o planeta. O dilúvio ele foi global, não regional como alguns afirmam. Mas Noé e a sua família e todos os animais que Deus usou para repovoar a terra, esses foram salvos. Enquanto que o Titanic não sobreviveu, né, na primeira viagem. Infelizmente, no meio da viagem colidiu com o iceberg, foi afundando aos poucos, né, e milhares de pessoas, infelizmente, vieram a falecer por conta disso. Mas essas pessoas que não buscam conhecimento biblicamente, são presas fáceis? Com certeza. Inimigo? Com certeza, né? Se você não tem conhecimento, né, você corre o risco de cair em qualquer conversa. Qualquer heresia. Quando eu tava falando a questão daqueles que soltam aí, esse ano vai ter mortandade, vai ter gente morta nas calçadas, não sei o quê, e aquele que se torna uma presa dessa, né? Fácil.
Não, e a internet tá cheia disso, né? Você vai, tem os profetas apocalípticos aí pra tudo que é lado. Tem, né? Hoje mesmo eu assisti um vídeo, misericórdia, eu nunca ouvi tanta asneira acerca Eu vi um ali falando que esse ano de 2025 vai ser pesado. Não, o cara quando vai falar, ele tem que prestar muita atenção nas palavras dele, porque ele tá entrando em contradição com ele mesmo. Assista o vídeo, veja lá as coisas que ele fala, porque vê que tá falando besteira. O Apocalipse não é um livro tão complicado assim como a gente pensa, mas o negócio é que você tá disposto a tomar tempo com o assunto, tá disposto a investir, porque eu tive que gastar dinheiro comprando livro, gastar tempo e horas assistindo vídeos e mais vídeos, estudando, até que eu tive entendimento e hoje eu tenho a minha opinião própria. É claro que eu estou seguindo a linha pré-tribulacionista, porque não é porque a igreja que eu pertenço segue essa linha escatológica, mas porque também eu concordo com isso. Porque se eu não concordasse, eu não estaria lá, né? Então, dependendo do ministério que você aderir, por exemplo, se for uma presbiteriana do Brasil, geralmente a escatologia lá é pós-tribulacionista, então bate de frente com a nossa, né? Por isso que há essa divergência. Mas é um assunto que você vai ter que, se você quer aprender escatologia, começa a estudar hoje. Porque vai tomar muito tempo mesmo. Isso aí que o senhor falou é bom, pastor, quando a gente vai lá e estuda e descobre assim, realmente é assim. Justamente. É isso aqui que está falando. Tem até um fato curioso, uma vez aconteceu comigo. É um assunto bem simples, só para nós acrescentar aqui. Como a pessoa vive dentro da bolha, né? De uma bolha. Aí ele falou assim, terça-feira lá é culto de quê, hein, Alan? Aí eu peguei e falei assim, irmão, lá é culto da palavra, terça-feira que é algum culto de ensino. Ele, desse jeito aí mesmo, ó. Nas igrejas tem que ser desde os antigos, é na terça mesmo, que é o culto. E eu falei, o que tem a ver, irmão? Podia ser na quarta, podia ser na quinta. Tipo assim, é uma pessoa que só está acostumada ali a repetir somente aquilo que outra pessoa está falando. Ele não foi lá, não tem nada a ver isso. É igual um texto, né? O senhor acabou de falar que o senhor estudou ali e chegou à conclusão que é o pré-tribulacionista, né? É pré-tribulacionista. E não só porque a igreja que o senhor congrega fala aquilo, né? Justamente. É porque, como diz assim, tem muita gente que ainda, infelizmente, né, vive numa bolha. O culto de terça é o culto da palavra mesmo. É o culto de terça que tem que ser da palavra mesmo. Olha, eu entendo isso muito bem e eu digo o seguinte, olha, eu estou comprometido não é com linha escatológica, teológica, não, é com a Bíblia. É com a Bíblia, o que realmente ela fala. E aí eu posso entrar em contradição até com no lugar onde eu estou. Em algumas coisas. Eu não concordo. Todos os livros derivados da Bíblia, ele tem a sua porcentagem de que eu posso crer. Mas a Bíblia é o único livro que eu creio 100%. Porque cada um, igual arrebatamento, vai acontecer. Todos acreditam. Só que um acredita que acontece aqui, outro aqui e outro aqui. Só isso. Só isso. E outra coisa, só que tem uma questão, ó. São assuntos secundários, pode até ser polêmico. Mas isso não pode ser um problema entre os irmãos. Da gente viver com ódio um do outro, brigar, porque você crê nisso, a igreja vai... Se tu quer passar na grande tribulação, tu passa, fica aí com o anticristo, fica lá com ele, você quer ficar com ele, fica, né? Senão daqui um dia tá igual os petistas e bolsonaristas brigando. Não pode, então é um assunto secundário, né? E se houver polêmica, tem que ficar só no campo das ideias. Verdade. Pastor, nós já estamos chegando nos finalmente. Quero deixar um espaço para o senhor deixar uma mensagem para as futuras gerações e o senhor deixar aí já os agradecimentos do senhor também, tá? As considerações finais. Olha, eu converti aos 22 anos de idade. Quando eu fui para a igreja eu não sabia nada de Bíblia, nada, às vezes nada. E ainda levou algum tempo, né? Alguns anos na igreja para eu começar a aprender. Mas eu sempre tive boa vontade para estudar, aprendi a ler a Bíblia, já li a minha Bíblia várias vezes, gosto de estudar ela sistematicamente, tenho paixão pela palavra de Deus, gosto de ler outros livros que me ajudam a entender, por exemplo, a cultura judaica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, as religiões do Antigo Testamento e do Novo Testamento, livros de teologia sistemática, onde ajuda a gente a entender e contribuir com o avanço do Evangelho e com a permanência e a melhor forma de se estabelecer as doutrinas da igreja. Gosto de Apocalipse porque
É um livro que, com tantas coisas que acontecem, você não precisa ter medo. Olha, é um bicho de 7 cabeças, com 10 chifres, outra besta que se levanta e tanta gente que vai morrer. Não, é um livro que vai falar acerca do futuro, das consequências das pessoas que não querem nada com Deus, porque existe um assunto dentro da soteriologia que se chama predestinação. Nós acreditamos porque está lá a palavra e é bíblica, mas o que é predestinação? É determinar o futuro. E o Salmo 9, versículo 17 diz assim, ó: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem na prática do pecado e em sã consciência. E quem são aqueles que se esquecem de Deus? Aqueles que vivem adiando um compromisso com Deus. Não, outro dia eu vou. Não, eu estou muito novo para me envolver com religião. Então tome cuidado, porque Deus estabeleceu. Eu vou até ler esse texto para reforçar aquilo que eu tenho dito até agora. Lá em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas e vai fazer o seu discurso, ele finaliza dizendo o seguinte, ó: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Quer uma palavra mais atual do que essa? Porque tem determinado um dia em que há com justiça julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os dos mortos. Então Deus estabeleceu que um dia vai julgar a humanidade. Um dia essa trombeta vai soar e os que estiverem em comunhão com Cristo irão subir no arrebatamento da igreja. Então, meu conselho é: não perca essa oportunidade, porque a salvação era exclusiva para o povo de Israel. Mas por causa do seu tropeço, Deus abriu para nós, os gentios. E hoje nós estamos vivendo aí a dispensação da graça. O que é dispensação? São períodos da história que Deus trata com a humanidade. E agora, no período da graça, isso caiu no nosso colo. Então não vamos desperdiçar essa oportunidade. Por mais que você esteja passando por luta, por problema, por adversidade, não se preocupe, vai passar. Canaã é logo ali, ó. Daqui a pouco nós estaremos juntos, todos os nossos irmãos de todas as eras, na presença de Cristo, né? Onde não haverá mais dor e tristeza. Mas para que isso aconteça, você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você tem que se manter firme no caminho. Não é fácil, mas também não é impossível. Finalizo com essas palavras. Quero agradecer o presbítero Estevão, né, que é meu amigo de longa data. Através dele conheci o pastor Alan Ferreira, que me convidou para estar aqui. Me sinto lisonjeado, privilegiado de poder estar aqui com vocês, de fazer parte desse trabalho e falar de Bíblia e debater esses assuntos. Para mim é algo que eu gosto muito de fazer. Fica aqui meus agradecimentos ao meu bom Deus que nos deu essa oportunidade, né? E a minha família, minha esposa, pastor Anima, meus filhos César Filho, a Sara, o Alfeu, meu genro Vitor. Muito feliz de ter eles na minha vida. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado, pastor. Presbítero. Desde já, né, quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Agradecer minha família, minha esposa. Agradecer aqui o convite, né? É um privilégio estar aqui com a presença do pastor César, meu amigo, parceiro, já tem uns anos já, tá aqui também o pastor Alain. O pastor Alain nós conhecemos pela rede social. Tava em aliança, rapaz. Aí o pastor Alain me fez um convite para poder ministrar, né? Amém. E aí, de lá em diante, a gente fez uma amizade saudável, graças a Deus. Quero agradecer pelo convite de estar aqui nessa noite. É uma honra. Desde já agradeço todos os ouvintes, né? Mas eu quero deixar uma palavra que... A palavra de Deus lá no livro de Timóteo, né? 2:4 fala assim, que a vontade de Deus que todo homem se salve. Essa é a vontade de Deus. Só para você ver que Deus tem uma vontade, né? Então,
Deixa Cristo viver livremente através de você. Amém? Obrigado, amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a presença do presbítero Estevão, a qual nós temos aí uma amizade que começou na internet, eu fazendo um convite para ele, para vir na igreja, e quando eu vejo uma pessoa ali que é cristã, eu já mando a solicitação, ó, um irmão aqui. E eu mandei para ele, vi ele pregando aí em vários lugares, e eu vi ele postando a sol dos carros, aí eu falei, é homem de Deus. E convidei, ele veio, e nossa amizade estamos aí até hoje, graças a Deus, através do presbítero Estevão. Conheci o pastor César, a qual eu já tinha uma admiração por ele também, acompanhava ele aí nas reuniões da AMEG, pastoreando a igreja, e sempre tinha ali acompanhando ali o pastor César. E me sinto honrado em receber ele aqui nesse podcast aqui, Verdade Viva Gurupi. Que Deus continue abençoando a vida do senhor pastor César. Tenho certeza que não vai ficar só nessa vez que o senhor vem aqui, nem o presbítero Estevão também. Vão vir mais vezes. Queria ter trazido antes, mas Deus quis que fosse assim, né? Agora, nesse finalzinho de ano. Quero agradecer também os nossos seguidores aí do podcast Verdade Viva. Já estamos aí com 1.100 seguidores. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Agradeço também minha família, meu filho, meu outro filho também que está vindo para esse mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar todos vocês e que tenham aí um feliz ano novo. E esse foi mais um podcast.